Bem, gente, hoje a aula é de oftalmologia, né? As principais causas que levam à cegueira na pediatria. Então, eu chamei minha amiga, né, minha colega de turma, a doutora Cristiane Rolim de Moura. Ela é mestre em oftalmo e doutora em ciências pela Unifesp e é atual presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma Pediátrico. Quem vai falar agora para a gente é a Ana Paula Silvério Rodrigues. Ela é mestre em oftalmologia pela Unifesp e é chefe do setor de catarata congênita também lá da Unifesp. E tem também a doutora Alicia Maidana, que é doutora em ciências médicas pela Unifesp, é médica assistente do setor de retina in vitro do Hospital do Servidor Público Estadual e é médica assistente do pronto-socorro de oftalmologia lá do Hospital de São Paulo, da Unifesp. Então, Ana Paula, deixo para você começar. Muito obrigada. Então, primeiro eu vou agradecer e vou realmente parabenizar por esse evento, por vocês levarem a oftalmologia para os pediatras. Eu falo que vocês são os nossos maiores aliados, né? Os pediatras são muito importantes para a gente que trabalha com criança, né? Porque muitas vezes vai ser o primeiro contato com a criança, o primeiro contato com o paciente. Eu trabalho já com catarata na Unifesp, catarata em crianças há 15 anos, e vou conversar um pouquinho sobre essa patologia, né? É uma doença rara, graças a Deus, mas tem algumas características que a gente precisa sempre estar atento, porque realmente vai mudar completamente a vida dessas crianças se forem tratadas precocemente. Então, a primeira coisa que eu gosto de comentar é sobre a definição, né? A gente fala sempre em catarata congênita, ou catarata infantil, ou catarata juvenil. Então, cada uma dessas denominações estão relacionadas com uma faixa etária. Então, a catarata, quando a gente fala catarata congênita, está relacionado com o aparecimento da lesão, do cristalino, ou a catarata no nascimento ou dentro do primeiro ano de vida. Já a catarata infantil, em maiores de 1 ano, e ainda pode ser classificadas como juvenil ou pediátrica quando aparece em qualquer idade, mas a criança não nasceu com aquela catarata, né? Então, são algumas definições. A catarata é uma das principais causas de deficiência visual do Brasil, entre as outras causas, e o principal, ela é uma doença que é prevenível. Então, se a gente conseguir diagnosticar precocemente, tratar precocemente, essas crianças vão enxergar, esses olhos vão enxergar, né? Essa característica que a gente consegue ver nessa fotografia aqui, que a gente chama de leucocoria, que é a pupila branca, é um sinal muito importante, porque a gente vai prestar atenção e vai ver que tem uma alteração, que a gente vai falar sobre o reflexo vermelho, e existem algumas causas que podem levar essa pupila branca além da catarata, como eu vou falar aqui, por exemplo, os diagnósticos diferenciais. E o principal aqui é o retinoblastoma. Por que o retinoblastoma a gente tem que ficar muito atento e ser a primeira coisa a descartar? Né? Porque a criança com retinoblastoma corre risco de vida. Né? A catarata, tudo bem, vai levar uma alteração da visão, a gente precisa tratar precocemente, mas o retinoblastoma é um risco de vida. Então, a primeira coisa, se você se deparar com uma pupila branca, com essa leucocoria, a gente precisa descartar o retinoblastoma. E aí depois passar para investigar doenças, o porquê dessa opacidade, e ver quais são as possíveis causas dessa leucocoria. Então, por que a catarata causa cegueira, né? Primeira coisa, os pais sempre falam, né? Nossa, catarata em criança a gente nunca ouviu falar, né? Por que ela pode acontecer? E por que ela leva à cegueira? Primeiro, por falta de informação mesmo. Então, quando não é tratada aquela opacidade, né? Não é percebida aquela opacidade. Ou se aquela opacidade ela foi percebida, mas depois do tempo que eu vou comentar posteriormente, ocorre um atraso nesse tratamento. Então, isso pode levar também à cegueira. Ou mesmo tratando no tempo certo, a reabilitação não for adequada, pode levar a uma alteração chamada ambliopia, que seria o olho preguiçoso, uma alteração do desenvolvimento visual, ou ainda se essa catarata está associada com outras doenças sistêmicas, ou ainda se tiver complicações decorrentes do tratamento. Então,
a gente tem que agir em todas essas fases, né? E eu acho que o papel ideal aqui de oftalmopediatra e dos próprios pediatras é justamente a gente conseguir diagnosticar precocemente essas crianças, né? Então, é fundamental para um prognóstico visual bom, então eu coloco sempre essa ampulheta aqui, é o diagnóstico e o tratamento precoce. E falando do diagnóstico precoce, a gente tem esse grande aliado, um teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, que há alguns anos aqui em São Paulo, desde 2006, é um teste obrigatório, ele deve ser realizado na maternidade. Normalmente, quem faz esse teste é o pediatra, e aí essa criança, se tiver uma alteração do teste do reflexo vermelho, esse bebê vai ser encaminhado para uma avaliação oftalmológica. Além do teste do reflexo vermelho, também é importante uma conscientização dos pais, porque o que a gente vê é que muitas vezes quem percebe a opacidade é a mãe amamentando, é a mãe que tem o contato com aquele bebê por mais tempo, então elas conseguem perceber essa leucocoria, essa pupila branca ou uma manchinha, então são essas as principais queixas, né? O teste do reflexo vermelho é um teste de triagem que ele é feito no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Tem uma sensibilidade de 85% e uma especificidade de quase 40%. Eu falo que é melhor que esse exame, que sejam encaminhadas as crianças ou os bebês que você tem dúvida, né, e que não seja nada, do que a gente perder um caso. Né? Então, sempre na dúvida do teste do reflexo vermelho, é melhor encaminhar para que a gente possa fazer uma avaliação oftalmológica completa. Então, aqui a gente vê nos Estados Unidos, Inglaterra, a obrigatoriedade. A Associação Americana de Pediatria também preconiza a realização do teste do reflexo vermelho com 1, 2, 4, 6, 9 meses, depois anualmente até os 10 anos. E aqui no Brasil, falando novamente aqui do teste do olhinho, mas aqui no Brasil, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica orientam que realmente esse teste deve ser realizado nas primeiras 72 horas de vida, de preferência ainda no ambiente hospitalar, mas se não for possível, encaminhar o mais rápido possível, e esse exame deve ser repetido na puericultura, pelo menos 3 vezes por ano até os 3 anos. Como eu falei, é um teste obrigatório, ele deve ser realizado, e o pediatra tem 30 dias para encaminhar para a gente esses bebês para serem tratados. Eu discordo um pouco desses 30 dias, eu vou explicar o porquê mais para frente, mas é isso que a gente tem na lei, né? Então, esse aqui foi o programa da Secretaria da Saúde, que nós estávamos comentando, que é a obrigatoriedade desse exame, e aí essas crianças são triadas na maternidade, se tiver alteração, eles vão para pontos específicos, então o estado inteiro de São Paulo, ele está mapeado, e as crianças os bebês que tiverem alteração nesse teste do reflexo vermelho, são encaminhados para um lugar que vai fazer a checagem, a rechecagem, a avaliação oftalmológica, e se o oftalmologista daquela unidade de saúde realmente detectar uma catarata, encaminha para os serviços terciários. São 6 universidades que estão envolvidas nessa linha de tratamento, né, na linha do teste do reflexo vermelho, em São Paulo. Aqui em São Paulo é a Unifesp, a Santa Casa, a USP, Botucatu, no interior, Ribeirão e... Peraí, ficou faltando uma, falei 6, né? Tem mais uma que agora eu não me recordo. Mas essas crianças todas, isso já é... Porque antigamente os bebês com catarata entravam num sistema junto com o adulto. Então, imagina quando que essas crianças iam ser operadas, né? Então, agora essa linha é uma linha específica só para o teste do reflexo vermelho, e aqui é o resultado, e aí essas crianças são encaminhadas. Então, sempre que a gente suspeitar de uma criança com baixa de acuidade visual, a gente tem que prestar atenção nesses sinais. Então, esse vídeo mostra o bebê com os movimentos, a gente chama de nistagmoides, não é um nistagmo verdadeiro, mas são movimentos de procura. Então, essa bebê tinha catarata bilateral, ela já tinha quase 3, 4 meses, e isso indica que ela teve uma privação da imagem, da formação da imagem, da luz,
nos primeiros 3 meses de vida. Isso é um sinal muito importante para a gente, principalmente porque eles vão falar, nos dar uma ideia de prognóstico visual. Tá? Outro sinal importante seriam os estrabismos, a gente precisa sempre descartar uma causa intraocular de estrabismo, e a própria leucocoria, como eu falei, que é essa pupila esbranquiçada. Sempre que a gente vai avaliar uma criança, um bebê, a gente precisa, principalmente nos bebês, né, no primeiro ano de vida, a gente precisa saber o que é normal para aquela faixa etária. A criança não nasce enxergando como um adulto, esse desenvolvimento acontece nos primeiros 7 anos de vida, mas principalmente até os 4 anos, que atinge a visão do adulto. E a gente sabe que quando o bebê nasce, o reflexo do recém-nascido, ele só tem um reflexo mesmo de luz, de fechar, de piscar, né, com a exposição luminosa. No primeiro mês de vida, se você colocar uma fonte luminosa na frente desses bebês, eles vão ter que fixar, então um comportamento esperado para um mês de vida é fixar a luz. A partir do segundo mês, além de fixar a luz, eles têm que seguir. Então, a gente coloca a fonte luminosa e vai fazendo movimentos laterais, superior, e o bebê tem que seguir. E a partir daí, a maturação vai ocorrendo, vai tendo algumas outras alterações, então começa a visão binocular com 4 meses, 5, 6 meses, e aí existe a coordenação mão-boca, pegar as coisas. Então, em cada fase, principalmente nesse primeiro ano de vida, a gente precisa saber o que é normal ou não, né, para avaliar essas crianças. É possível avaliar a função visual em bebês. A gente não consegue fazer com que eles leiam as letrinhas, né? Sempre perguntar como é que a gente vai avaliar se essa criança enxerga ou não. A gente tem alguns exames específicos para a criança, que a gente chama aqui os cartões de Teller, o potencial visual aqui na direita, na segunda imagem, aqui os cartões de Teller, e nas crianças maiores a gente já tem outras maneiras de avaliar a acuidade visual, e em bebês pequenininhos também, se a gente não tiver esse arsenal aqui, um outro sinal importante é quando você oclui a visão de uma criança que não enxerga, ela não vai reagir a essa oclusão. Então, você põe a mão, ela não liga. Se você colocar a mãozinha e ela enxergar, a primeira coisa que ela vai fazer é tirar a mão. Então, são algumas manobras simples que a gente pode fazer no consultório para ter uma ideia da acuidade visual, se essa criança enxerga ou não desse olho. Então, prestar atenção em nistagmo, estrabismo, se fixa ou não a luz, reação à oclusão. Então, são sinais para a gente avaliar a função visual. E aí a gente vai fazer um exame oftalmológico desses bebês que chegam com uma hipótese, né, de catarata. Então, como eu falei, isso aqui seria o ideal, né, que eles conseguissem ler as letrinhas, mas a gente não tem essa... a gente não consegue que eles leiam, então tem aqueles exames que eu falei. Um segundo exame que a gente faz, que eu considero um exame muito importante, principalmente para avaliar a parte anterior do olho, que é esse exame aqui que a gente chama de lâmpada de Fenda. Então, a gente consegue colocar o queixinho aqui do nenê, a cabecinha, e avaliar as características da catarata. Então, aqui a gente já está pensando numa criança com catarata. Eu vou avaliar se esse olhinho tem alguma alteração associada, se esse olho, qual é a característica, a morfologia dessa catarata, e tudo isso vai me dar muitas pistas importantes com relação, principalmente, à etiologia e tratamento. Aqui, mais uma vez, mostrando os bebezinhos. Então, é possível, sim, examinar bebê. Infelizmente, até hoje, olha, segunda-feira atendi uma criança que os pais falaram que não foi pediatra, tá? Foi um oftalmologista, que é pior ainda, que eu falo, mais triste ainda, que dentro da oftalmologia, vamos esperar até os 6 meses para a gente avaliar. E depois de uma certa idade, a gente não tem mais muito o que fazer, né? Então, a gente consegue avaliar bebê, não precisa sedar. Bebê é fácil, acho que a fase mais difícil é entre 1 ano e 2 anos e meio, né? E aí, se precisar, a gente pode sedar, mas raramente a gente acaba sedando e a gente consegue ter informações muito importantes. Como eu falei, a morfologia, então, essa aqui são vários tipos de catarata. Em criança, a gente acha várias formas dessa catarata, né? Desde formas
mais leves, né, até formas mais graves, persistências de vasculatura fetal que deveria evoluir, aqui um cristalino na câmera. Então, a gente consegue verificar que tem, através daquele exame da lâmpada de fenda, várias características importantes. A aparência e a localização, muitas vezes, pode nos dar pistas importantes sobre a possível etiologia. Então, esse artigo aqui, à direita, mostra isso, né? A avaliação da catarata pediátrica e as doenças sistêmicas associadas. Outra informação importante também da morfologia é o prognóstico visual, o quanto aquela catarata, o quanto aquela opacidade está impedindo que a imagem entre dentro do olho para estimular o desenvolvimento visual. E também com relação ao tratamento clínico. Como eu falei, às vezes não é só a catarata, tem outras alterações oculares associadas, e aí a gente acaba entrando para outras complicações. Aqui um exemplo também é a aniridia. Então, além da catarata, essa criança tem uma ausência da íris, essas aniridias elas podem ser completas ou parciais, e elas podem estar associadas com tumor renal, tumor de Wilms. Então, é importantíssimo que a gente sempre trabalhe multidisciplinarmente com o pediatra nessas crianças com catarata, e principalmente quando tem algumas outras doenças associadas. E essa é aquela pergunta, né? Por que meu bebê nasceu com catarata? Quais são as possíveis etiologias? A catarata ela vai se desenvolver na criança, não é uma coisa natural, a catarata é natural no adulto, é um envelhecimento natural do cristalino, mas na criança não é. Então, ela vai acontecer ou por uma alteração da organização celular, ou por uma alteração das proteínas. O cristalino é um órgão extremamente especializado, ele tem que ser transparente, qualquer alteração dessas proteínas podem levar a uma catarata, uma opacidade, ou mesmo alterações da homeostase e da fisiologia dessas células. E aqui são as inúmeras causas, né? Então, são causas, desde causas hereditárias, causas genéticas, infecciosas, e também as causas infecciosas aqui têm diminuído bastante. Antigamente tinha muita rubéola causando catarata, isso melhorou muito com o advento da vacinação, né? Antigamente, eu digo, quando eu comecei a catarata, a gente já estava pegando o finalzinho dos casos por rubéola. Doenças cromossômicas, doenças metabólicas, anomalias oculares, síndromes sistêmicas, trauma também é uma causa, e até mesmo corticoide, algumas drogas, né, e alguns fatores gestacionais, irradiação. A gente às vezes pega algumas crianças, recebe crianças que fazem tratamento de tumores perioculares que sofrem radiação, podem desenvolver também secundariamente. Então, quais são as possíveis etiologias, né? A gente vai separar aqui os casos das crianças e dos bebês que nascem com catarata nos dois olhos e que nascem com catarata num olho só. Sempre que nascerem com catarata nos dois olhos, a gente precisa acender uma luzinha, né? Poxa, pode ser alguma coisa sistêmica, pode ser uma herança, pode ser hereditária, pode ser ter uma causa genética, então a gente acaba sempre investigando. E já as unilaterais, o que a gente vê é que a maioria acaba sendo idiopática. E uma das principais causas é a persistência da vasculatura fetal, que é uma vasculatura intrauterina que deve regredir por volta da 32ª semana de vida intrauterina. Se não ocorrer essa involução natural, essas crianças podem desenvolver catarata. E como é que a gente vai fazer pesquisa etiológica? Já existem alguns trabalhos na literatura mostrando que não vale a pena a gente fazer um screening para doença metabólica ou infecciosa e sair pedindo um monte de exame. O que a gente vai se basear pela história clínica, né, uma história familiar, ver se tem casos familiares, e pela avaliação oftalmológica. E aí sim, de acordo com o achado de todos esses fatores, a gente vai acabar pesquisando algumas patologias específicas. Então, não há necessidade de sair pedindo um monte de exame, pesquisando todas aquelas milhares de causas de catarata. E a avaliação genética, né? Até pouco tempo atrás, cada vez mais com a melhora dos exames, dos sequenciamentos novos, né? Os novos genomas,
a gente vê que cada vez mais aqueles casos idiopáticos, tanto nas unilaterais quanto nas bilaterais, são mutações, né, e tem uma base genética, até 50%. Então, talvez aquelas idiopáticas sejam realmente genéticas, né? E sempre avaliar, sempre a gente pede uma avaliação genética nos casos bilaterais. Como eu falei aqui, antecedentes familiares, é importante, de 8% a 25% das cataratas são herdadas, então aqui são famílias do nosso ambulatório. Essa mãezinha aqui com 15, acho que 16 anos teve a primeira filhinha, ela tem catarata, a primeira filha nasceu com catarata e a segunda filha nasceu também com catarata. Aqui uma outra mãe que além de catarata tem uma microftalmia importante, os 2 filhos também nasceram, né? Então isso é um fator bem importante. E as patologias associadas, a síndrome de Down é comum desenvolver, é mais raro nascer, mas eles desenvolvem um pouco maior, desenvolver catarata. E o tratamento? Então, eu coloquei essa foto aqui porque a gente vai realmente correr contra o relógio. A gente precisa tratar precocemente esses olhos. Por quê? Porque a gente atende crianças em diversas fases do desenvolvimento visual e cada fase dessa é importante para que ocorra esse desenvolvimento. Então, e a gente chama os 3 primeiros meses de vida como período crítico. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente tem os 2 olhos, né? Aqui o crescimento até o corpo geniculado e aqui até o córtex cerebral. Então, a imagem ela vai atingir a retina desses 2 olhos igualmente. Isso é um estímulo, isso no bebê. Isso é um estímulo para que comece a crescer o axônio dessas células em direção ao corpo geniculado lateral e do corpo geniculado lateral para o córtex cerebral. Qualquer interferência de sinal aqui, por exemplo, se tiver uma opacidade nesse olho, esse olho vai continuar, vai desenvolver e esse olho vai ficar atrasado. Se os 2 tiverem opacidade, vai acontecer um atraso bilateral do desenvolvimento visual, né? E isso acontece principalmente nesse período crítico, que são os 3 primeiros meses de vida, que é quando a gente desenvolve o reflexo de fixação central. Então, é importantíssimo que nesses 3 primeiros meses de vida, o eixo visual esteja liberado e que a criança esteja enxergando bem, a imagem esteja atingindo a retina. Existe um período subcortical e de latência, que é o primeiro mês de vida, mas a partir daí, qualquer tipo de obstrução vai acarretar um comprometimento visual, como a gente vê aqui. Esse artigo mostrando uma catarata unilateral. Esse aqui é um gráfico mostrando a visão, 20/20 a visão 100%, 20/800 a visão baixa, e as cirurgias que foram realizadas aqui na 6ª semana de vida mostraram um ótimo resultado visual nessas crianças. E a partir dessa 6ª semana de vida, vai piorando a acuidade visual se não for tratado. Então, se a gente operar uma criança com 6 semanas, ela vai ter um potencial de visão de 20/40. Se a gente operar uma criança, por exemplo, aqui por volta de 16, 20 semanas, olha como vai diminuindo o potencial de visão. Então, nas unilaterais, a gente tem que operar mais cedo, né? Então, o ideal é que essas crianças sejam operadas em torno de 6 a 8 semanas. E nas bilaterais, de 8 a 10 semanas. Então, basicamente é operar o mais precoce para que até os 3 meses aquele olho esteja sem nenhum tipo de obstrução à imagem. Pode acontecer também da gente, quando a catarata não é muito grande, a gente pode, em alguns casos, tratar clinicamente. Existem alguns casos, mas a grande maioria acaba sendo cirúrgico mesmo. A gente tem algumas particularidades dos olhos pediátricos, como eu falei, são olhos que estão em desenvolvimento e, além de tudo, eles estão em crescimento. Então, isso é muito importante para a gente. A partir do momento que eu retiro o cristalino, eu vou precisar corrigir a falta dessa lente, né? O cristalino é uma lente muito importante, e se eu tirar só a catarata e não corrigir,
vai acontecer a mesma coisa, a imagem não vai formar na retina e esse olho não vai continuar não enxergando. Então, eu preciso corrigir. Existem essas 3 maneiras de corrigir, com a lente de contato, com a lente intraocular ou com os óculos. Cada uma dessas tem vantagens e indicações, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas cada um tem a sua indicação. É um consenso, é uma das grandes perguntas, né? Por que não colocar a lente logo que o bebê nasce, logo que opera para resolver tudo? A gente sabe que tem muitas complicações. Acima de 2 anos é um consenso já implantar a lente. Abaixo de 2 anos, isso tem sido estudado por muitos anos aqui, que vem sido estudado, e cada caso é um caso. Agora, a tendência é acabar colocando a lente intraocular cada vez menor, a gente só tem grandes restrições em bebês até 6 meses. Eu sempre falo que a cirurgia é só um passo inicial, é um tratamento longo, e além da cirurgia, é fundamental que a gente acompanhe para tratar a ambliopia, para ver se esse olho está desenvolvendo, reconhecer as complicações. Então, é um passo bastante longo. Então, são avaliações frequentes que a gente faz, logo no nos primeiros dias de pós-operatório, e depois também a gente vai fazer acompanhamento frequente. Esse aqui é para mostrar a quantidade de colírio, tadinho, que eles têm que acabar usando, as mães acabam fazendo essas tabelas para não se perder. E a habilitação visual. Então, para a gente ter uma adequada habilitação visual, é fundamental que a gente faça a refração, então vá corrigindo, porque, como eu falei, esse olho está crescendo, então muda o óculos a cada 3 meses, a gente tem que conferir e mudar o grau, se necessário. E tratar a ambliopia, né? A ambliopia acontece, é uma das piores ambliopias que tem, são essas ambliopias por privação, que é por opacidade, por privação da luz e da imagem. São feitos esses tampões, normalmente nas cataratas unilaterais são mais indicados, são difíceis, é um tratamento bem difícil, e eu falo que acho que é uma das maiores provas de amor aqui das mães pelos filhos, porque é extremamente trabalhoso esse tratamento, tem que fazer todo santo dia, não pode fazer um dia sim, um dia não. Então, você imagina tampar o olho de uma criança que tem o outro olho bom. Primeira coisa que eles fazem é tirar, né? Então, é um tratamento realmente muito cansativo, mas que é fundamental para que essas crianças comecem a recuperar. Então, a primeira coisa é tirar a opacidade cirurgicamente, depois corrigir aquela ausência do cristalino e, por fim, estimular esse olho, fazendo tampão no olho bom. Tá? Lembra que eu falei que o olho ruim ele está atrasado em comparação ao olho bom? Então, a gente tampa o olho bom para aquele olho que está atrasado ir desenvolvendo. Isso é fundamental. E, por fim, a terapia visual. Então, nos casos bilaterais, a gente acaba encaminhando para fazer uma terapia visual com fisioterapeutas que são especializados em crianças com deficiência visual, principalmente nas cataratas bilaterais. Então, o sucesso do tratamento basicamente depende da remoção da obstrução, da correção da metropia, do tratamento da ambliopia, reconhecer as complicações e estimular a visão o mais rápido possível. Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem para vocês, primeiro, sempre é muito importante para a gente o tratamento precoce, que a gente consiga chegar mais rápido possível nessas crianças. Então, primeira coisa, fazer o teste do reflexo vermelho no consultório é um teste simples, com o treinamento é muito fácil de fazer. Segundo, encaminhar o mais rápido possível, e eu lembro que eu falei dos 30 dias, né? Então, imagine que numa realidade de SUS, a gente criança chegando para a gente com 30 dias, se ele tiver que operar com 45 dias, a gente só vai ter 15 dias para fazer exame, né? E às vezes as coisas são demoradas, então a gente acaba perdendo um pouco esse time. Então, o ideal é, logo que diagnosticado, encaminhar. E depois a gente vai fazer essa reabilitação, acompanhamento,
e para que essas crianças possam enxergar. E os resultados, quando tratados adequadamente, são muito bons. Então, agradeço, fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ai, obrigada, Ana Paula. Como você está com esse problema aí de cobertura, eu queria abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer para Ana Paula, porque daí se ela precisar sair, ela fica à vontade para sair. Não sei, Pedro, tem alguma pergunta aí no chat? Não? Não, Cris, por enquanto não. Então eu queria fazer uma pergunta. Várias vezes, quando a gente vai fazer o teste do olhinho, você não vê aquele reflexo vermelho bem clássico, né? Tem alguns bebês que às vezes têm um reflexo mais acinzentado. Isso tem algum significado, Ana Paula, ou não? Sim, sim. O teste do reflexo vermelho, ele vai refletir a coroide, né? A coroide é um tecido vascular que fica atrás da retina. Entre a coroide e a retina, existe um epitélio, que chama epitélio pigmentado da retina. De acordo com a coloração, com a pigmentação desse epitélio, ele vai bloquear mais ou menos a transmissão dessa luz, desse vermelho da coroide, que seria dos vasos. Então, é comum, sim, acontecer de ter, às vezes, um reflexo amarelado. Então, são crianças com pouca pigmentação, pode ter um reflexo amarelado, ou reflexo acinzentado nos casos que tem mais pigmentação. O que a gente vê assim, os loirinhos de olho claro têm aquele reflexo bonito, né? E os moreninhos têm um reflexo mais pálido. E é exatamente por isso, é pigmentação do epitélio pigmentado. Então, mas isso não teria nenhuma... transmitir a luz. E o importante, além da coloração, é você ver a simetria. Se a coloração dos dois olhos estão simétricas. Qualquer assimetria significa que tem alguma coisa obstruindo a passagem da luz. Porque quando você faz a imagem com o retinoscópio, né, quando faz aquela iluminação, vai voltar aquela luz. Se tiver qualquer coisa, às vezes até um olho um pouco mais seco, pode interferir nessa transmissão dessa luz e causar uma assimetria. Então, são diversas causas, como eu falei, a catarata é uma delas, né? E a gente sempre fala o retinoblastoma, a preocupação por ser um tumor, mas olho seco pode alterar, alterações da córnea, a Cris vai falar sobre o glaucoma, vão alterar, alterações do cristalino, alterações da retina, tudo isso pode alterar o reflexo vermelho. Tá. E no caso da catarata, você vai ver a opacidade, que daí pode ser central ou periférica também. Opacidade, isso, exatamente. Uma simetria, você vai passar aquela luz e não vai ver aquilo que você espera que deveria ser o normal para aquela criança, né? E sempre comparar os dois olhos. Algumas cataratas, às vezes, mais posteriores, às vezes são mais difíceis de ver. Quando é uma catarata branca, que tem aquela pupila branca, fica muito fácil, né? Mas tem algumas parciais que são mais difíceis mesmo. Então, assim, na dúvida, Cris, tem uma simetria, tem alguma coisa estranha ali? Manda para a gente, porque realmente é difícil fazer diagnóstico só com esse teste do reflexo vermelho. É uma triagem. Achou que tem alguma coisa alterada? Encaminha. É melhor que não seja nada. Sim, com certeza. Pecar por excesso, eu sempre falo do que isso. a gente perder, né, um time, perder uma criança, perder o tratamento. E o ideal, então, seria fazer esse teste do reflexo vermelho em quais idades, assim, principalmente no primeiro ano? O que você indicaria? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela preconiza 3 vezes, pelo menos, no ano. Mas, acho que numa puericultura, se puder fazer, melhor. Né? Ele é obrigatório na maternidade, ele tem que ser feito na maternidade, e aí a criança vai passar para a puericultura, e aí ali eu acho que faz parte do exame físico se avaliar, né?
E até uma fonte, como eu falei, pegar uma fonte luminosa também, colocar na frente da criança, ver se ela fixa a luz, se ela segue. Uhum. Então, isso tampa um olho, vê se ele tira com a mão. Então, é bem, bem típico, né? Você coloca, tampa o olho, a criança, a primeira coisa que ele faz é isso. Se ele enxerga desse olho, ele vai tirar a sua mão. Se ele não enxerga, ele não vai perceber que você está com a mão ali. Então, são coisas simples, né? São manobras simples que a gente consegue ter ideia de como está. Lógico que você não vai saber o quanto está enxergando, mas você tem ideia, né? De se está enxergando ou não. Tá. Paula, Obrigada. tem um colega, o Otto, para te perguntar se você podia apontar quais são os principais erros que se tem que tomar cuidado ao fazer o teste do olhinho. Os principais erros. Pelo que eu entendi, onde que, na maioria das vezes, a gente erra no interpretar esse... Eu acho que a Cris comentou sobre a diferença da coloração, que realmente a gente fala teste do reflexo vermelho, mas às vezes esse reflexo não é vermelho, ele pode ser amarelado, ele pode ser alaranjado e ele pode ser acinzentado. Isso vai depender muito da pigmentação. O que é muito bom, um cuidado para você conseguir fazer um teste melhor é deixar um ambiente mais escuro, porque aí a pupila vai dilatar um pouquinho mais, para você tentar ver aquele reflexo, né? Um ambiente mais escuro ajuda. E perceber a simetria. E qualquer alteração que esteja presente, por exemplo, uma conjuntivite, uma alteração de secreção, tudo isso vai alterar o teste do reflexo vermelho. Eu não sei se era isso que ele queria... Acho que sim. Obrigado. Imagina. Cristine, o seu telefone está fechado. O seu telefone, o microfone. O meu telefone. O microfone está fechado. Não, Ana Paula, acho que se tiver mais alguma dúvida, se alguém tiver, depois qualquer coisa eu encaminho para você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atender, eu vou entrar pelo meu telefone lá no hospital e a gente conversa mais tarde. Tá bom, então. Desculpas, realmente... Imagina, acontece. Todos passamos por isso. Mas obrigada pela aula, viu? Imagina. Agora, quem que vai falar? Eu acho que a Cris vai ficar por último, né? Então, é a Alicia que vai falar agora sobre retinopatia. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então, mais uma vez agradecendo o convite para participar e conversar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre retinopatia da prematuridade. É um tema que eu gosto bastante, acompanho desde o fim da residência e fui me envolvendo e desde então trabalho com esse tema. É muito gratificante a gente tratar e diagnosticar essas doenças e salvar esses olhinhos. Então, a retinopatia da prematuridade, ela é uma doença vasoproliferativa da retina, né? Acomete os recém-nascidos prematuros e é uma doença relativamente nova. Os primeiros relatos datam aí das décadas de 40, de 50, lá nos Estados Unidos, e inicialmente essa doença foi descrita como uma fibroplasia retrolental, porque os oftalmologistas da época observavam um tecido vascular atrás da lente. Então, daí essa denominação. É, assim como a catarata, uma causa tratável de cegueira na infância, então é muito importante a gente fazer o diagnóstico também precoce e o tratamento precoce. A incidência da retinopatia está em íntima relação com a idade gestacional e o peso desse prematuro ao nascimento. Outros fatores envolvidos são a utilização do oxigênio, as alterações sistêmicas que esse prematuro pode vir a ter e a qualidade da UTI neonatal.
Então, nessa imagem, assim como a Ana Paula mostrou, aqui, por exemplo, um reflexo vermelho super vermelho, né, uma criança dilatada, e no olhinho direito, o aparecimento da leucocoria, que é a pupila branca. No caso da retinopatia da prematuridade, a gente observa essa alteração quando a gente já está no estágio mais avançado da doença, que é o HOP5, que eu vou comentar mais à frente. Então, a gente sabe que os prematuros, eles são subclassificados, né? Então, o prematuro pré-termo extremo é aquele que nasce com menos de 28 semanas, o muito pré-termo de 28 a menor que 32 semanas, o pré-termo moderado de 32 a menos de 37 semanas. E temos aqui uma subclassificação do pré-termo tardio de 34 a menor que 37. Para o oftalmologista do berçário, do ponto de vista da retinopatia da prematuridade, esses dois primeiros grupos são os mais importantes. É onde a gente vai observar a maior incidência e a maior prevalência da retinopatia da prematuridade, tá? Para contextualizar um pouquinho, olha, anualmente no Brasil nascem cerca de 340 mil bebês prematuros. E os últimos dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia de 2016 falam em 30% de prematuros com retinopatia da prematuridade e de 5 a 8% de cegueira, e de uma doença que a gente pode prevenir e evitar. Para a gente entender o que acontece nessa retina, nesse olho do prematuro, eu trouxe um vídeo para a gente ver o que acontece primeiro na vascularização normal. Então, numa criança normal, à medida que a idade gestacional vai passando, a vascularização vai crescendo e vai substituindo essa área de retina avascular. O VEGF, que são esses pontinhos verdes aqui na animação, é o fator de crescimento endotelial, estimula esse crescimento dos vasos e eles ocorrem à medida que a gestação se prolonga, até que chegue o termo com a retina totalmente vascularizada ou bem próximo disso. Então, isso é o que acontece quando a gente tem um bebê que nasce de 37 a 40 semanas. E o que acontece, então, no bebê prematuro? No bebê prematuro, então, a gente vai ter um nascimento antes da hora e uma retina que não está preparada, ela não está totalmente vascularizada. Então, a área de retina avascular, ela vai sofrer com essa interrupção. E aí ocorrem dois processos. Um primeiro processo de vasobliteração, onde esse vaso retrai. Em rebote, ele, pela hipóxia, começa a estimular um crescimento do VEGF, e depois ocorre a vasoproliferação. Então, aqui, olha, nasceu com 26 semanas, por exemplo, a retina avascular, esse bebê começa a estimular essa retina a formar o VEGF numa quantidade anormal, num tamanho maior, numa quantidade maior, e tá andando aqui, gente, deixa só eu ver se está andando o vídeo, perdão, acho que agora foi, desculpe, então aqui, ó, retina avascular, nasceu prematuro, VEGF em quantidade anormal, estimula o crescimento de vasos, que são os neovasos, que são vasos com paredes muito finas, são vasos que se rompem, são vasos que causam atração do vítreo e o descolamento da retina num estágio mais avançado da retinopatia. Então, aqui a animação já vai mostrar que isso traciona tudo e a gente começa a ter aqui nesse azulzinho as áreas de descolamento da retina. Então, mais ou menos para a gente entender, porque é mais difícil de enxergar essa parte da retina. Então, como eu comentei, bebê nasceu prematuro, ocorre ali o estímulo, a suplementação de oxigênio, eventualmente uma saturação arterial mais alta, oblitera esse vaso. Na hora que oblitera esse vaso, eu tenho um ambiente de isquemia, um ambiente de hipóxia. Na vigência de hipóxia, a retina começa a produzir o fator de crescimento endotelial numa quantidade exacerbada, e eu estimulo o crescimento de neovasos, que são vasos
alterados, vasos que sangram, vasos que tracionam o vítreo e vasos que descolam a retina. Bom, sabemos já o que acontece, então a gente precisa examinar esses bebês e classificar essa retinopatia, porque é da classificação que a gente vai ter a indicação do tratamento. Não só para a gente falar todos com a mesma nomenclatura, mas principalmente para a indicação do tratamento. Então, a primeira classificação da retinopatia da prematuridade data dos anos 80. Ali a gente subdividiu a retina em zonas e a doença em estágios. Depois vieram a classificação de 87, 2005, e agora no mês passado saiu a última classificação da retinopatia da prematuridade, que acabou introduzindo alguns novos conceitos que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, o que a gente faz? A gente divide a retina aqui como se fosse um relógio, ó, 12, 3, 6, 9. Então, a gente imagina, como nesse desenho aqui de baixo, a gente imagina essas zonas que a gente cria dentro da retina. Sempre com disco óptico no centro, então eu tenho primeiramente a zona 1, que é a zona mais crítica, a zona mais posterior. A zona 2 posterior, que é um critério da classificação do mês passado, bem recente. Zona 2, uma zona maior, e zona 3, uma zona maior ainda, pegando a região temporal. Isso é só para vocês entenderem quando a gente faz o fundo de olho, então, a gente justamente vê até que ponto a gente observa esses vasos, e aí a gente classifica a localização. Depois que a gente classifica a localização, a gente vai classificar o estágio da retinopatia. Então, ele varia de 1 a 5. Aqui na primeira imagem, eu tenho como uma divisão. Vejam bem os vasos, a retina bem clarinha, e aqui essa parte já está lisa. Eu não tenho vaso aqui. Tem uma linha bem tênue de demarcação nessa região. Esse é o HOP1. Nessa segunda imagem, eu tenho uma linha já mais fácil de observar, ela já está mais espessada, mais elevada. Esse é o estágio 2. No estágio 3, eu observo a presença de neovasos, aqueles vasos que nós conversamos que crescem por estímulo do VEGF, e eles ficam aqui por cima da crista, podem dar hemorragias nessa região também. Estágio 4, eu já tenho o descolamento da retina, parcial, mácula colada, que é o centro, ou mácula descolada, e o estágio 5, que é o último estágio da doença, que é quando eu já tenho toda a retina descolada, a retina está toda branca, veio tudo para frente, que é o responsável pela imagem da leucocoria, quando a gente faz um reflexo do fundo vermelho. Outro aspecto que a gente tem que avaliar, e aí isso vem muito da melhora dos últimos anos da UTI neonatal, é que aqueles bebês prematuros extremos, eles sobrevivem atualmente, coisa que há anos atrás não acontecia. Então, na classificação de 2005, foi introduzido uma nova concepção, uma nova retinopatia, uma subclassificação, chamada agressiva posterior, né? Essa agressiva posterior, ela não segue nenhuma regra. Então, é uma doença de alto grau de severidade e com uma velocidade muito grande. Então, o que acontece nesse subtipo? Normalmente são os bebês prematuros extremos, os muito pré-termos. A lesão, vejam, aqui está o nervo óptico, aqui é a mácula, e toda a alteração, ela está aqui nessa região mais nobre da retina. E a grande dificuldade, até para os oftalmologistas que fazem essa parte, é que, como eu falei, ela não segue os passos. Então, eu posso ter numa semana HOP1, e na semana seguinte esse bebê já está HOP 3 ou 4, iniciando um descolamento. Então, é uma doença extremamente agressiva, extremamente rápida, então precisa, nesses casos, avaliar essas crianças bem de perto, às vezes 2, 3 vezes por semana. Outro dado importante que a gente usa, que é sinal de doença ativa e de progressão da doença, é quando a gente fala em doença plus e doença pré-plus. O que é isso?
Isso é uma vasodilatação, então os vasos eles estão extremamente dilatados e tortuosos. Então, quando de uma semana para outra a gente observa o aparecimento dessa tortuosidade, dessa dilatação, isso está dizendo para a gente que essa doença está progredindo. E aí, às vezes, a gente pode considerar tratamento ou não. Então, a gente classifica para a gente verificar se a gente preenche os critérios do tratamento. Então, antigamente, nas primeiras classificações, anos 80 até 2005, a gente tratava exatamente isso que está aqui. Só os casos de HOP3, usando o desenhozinho do relógio, que tivessem 5 horas contínuas de relógio ou 8 horas descontínuas. Então, contínuas ou descontínuas. Se estivesse na zona 2 e na presença de doença plus. Era isso, se fosse preenchesse esse critério, a gente tratava, se não preenchesse, a gente observava. Com a revisão de 2005, e aí novamente, né, com os bebês prematuros cada vez mais prematuros sobrevivendo, a gente começou a observar as doenças mais agressivas. Então, aí entrou também no tratamento. Quando a gente está falando da zona 1, que é aquela região mais nobre, a gente trata qualquer estágio da doença com plus, com a dilatação, como é o exemplo aqui dessa foto. Também nessa região, se eu já observo o neovaso, que é o HOP3, mesmo sem plus eu já trato. Eu não espero isso acontecer pelo motivo que eu comentei dessa doença ser muito agressiva e muito rápida. Então, de repente, você espera o plus aparecer e ele descola a retina. E na zona 2, os casos de HOP2 ou 3 com plus. Então, essa última revisão antepassada, de 2005, acrescentou novos critérios. E como que a gente trata, então, a retinopatia da prematuridade? O primeiro tratamento foi a crioterapia, atualmente a gente praticamente não usa, porque fazia lesões muito agressivas na retina. Atualmente, o que a gente tem para a gold standard é o laser, a fotocoagulação. Aqui na imagem abaixo, esses pontinhos brancos são as queimaduras de laser que a gente faz na retina avascular para que ela pare de produzir o VEGF, pare de estimular o crescimento de neovasos. Aqui na foto de cima, eu tenho já a marca de laser já cicatrizada, com algumas semanas após o tratamento. Então, esse é o aspecto final. A desvantagem do laser é, primeiro, ter o equipamento, né? O serviço ter o equipamento, ou o colega ter o equipamento. No pós-operatório e ao longo dos anos, essas crianças tendem a ter mais miopia, mas ainda é o que a maioria dos serviços dispõe. A vitrectomia é uma cirurgia para os casos de descolamento de retina, então seria para o HOP4 e para o HOP5. E mais recentemente, a gente conta também agora com a possibilidade de usar o anti-VEGF, que são drogas que a gente injeta intravítrio, então dentro do olho do bebê prematuro, e que está indicada principalmente nos casos de HOP agressiva posterior, que são aquelas onde as alterações estão na zona 1. Então, normalmente a gente faz essas aplicações, esses vasos vão crescendo, a gente faz mais de uma usualmente, e às vezes para finalizar a gente acrescenta um laser, mas é diferente a quantidade de laser que a gente faz depois que a gente usa o anti-VEGF. Esses vasos crescem, muitas vezes já vão para a zona 2 até para a zona 3, então é uma vantagem muitas vezes associar. Nos casos de miose, o que acontece? Às vezes a doença plus, que é aquela vasodilatação da retina, ela está tão exacerbada que os vasos irianos também ficam engurgitados e dificultam a dilatação da pupila. Então, é difícil para a gente tanto classificar, fazer o screening, como tratar com laser. É muito importante a midríase medicamentosa nesse caso. Então, aqui também fica uma boa indicação para o anti-VEGF. Teria essa vantagem de ter menos miopia no pós-operatório, mas ainda há uma discussão a respeito dessas drogas injetadas no vítreo, tanto para absorção sistêmica, como também para os casos de endoftalmite.
A boa notícia é que a grande maioria dos casos, 85%, evoluem e regridem espontaneamente. Então, a gente vai observando clinicamente e 85% caminha muito bem. Ao longo do exame de mapeamento de retina, nós vamos já observando sinais de melhora de involução, que são os popcorns, que são esses pontinhos brancos aqui, que é quando o neovaso sozinho vai cicatrizando. Então, à medida que aquela criança vai crescendo, vai ganhando peso, vai tendo melhora clínica, vai regredindo a retinopatia na grande maioria das vezes. Às vezes cicatriza de uma forma equivocada, né, como um dragging de papila, fica tudo tracionado, mas já é um quadro cicatricial. Essa última revisão introduziu um conceito novo, que é sinal de reativação, que antes não existia. Então, o que é isso? É aquele bebê que já fez as injeções, já fez uma, já fez duas, enfim, estava sendo tratado com anti-VEGF, ficou estável por algumas semanas, e aí, de repente, você observa uma reativação da doença, né? O vasos, sangramentos, o plus piorando, e aí a indicação é você fazer uma terapia de resgate com a fotocoagulação. Aqui o mais importante de tudo é a prevenção, né? Sem dúvida alguma, o diagnóstico no momento certo e o tratamento no momento certo é o mais importante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Oftalmopediatria, os bebês prematuros, nascidos com menos de 32 semanas e com menos de 1,5 kg, devem ser encaminhados para o exame de screening do HOP. A equipe de neonatologia deve sempre considerar examinar bebês um pouco maiores ou mais pesados na vigência de alterações sistêmicas, né? Então, aquela criança com sepse, com múltiplas transfusões sanguíneas, gestações múltiplas, hemorragias intraventriculares. Então, é sempre interessante, a gente sempre discute esses casos. Foi como a Ana Paula falou na catarata, não custa nada um fundo de olho a mais, e a gente, às vezes, pega algumas alterações em crianças que fogem um pouquinho esses números aqui, crianças um pouco maiores, né? Quando examinar o bebê prematuro, ele não nasce com a retinopatia da prematuridade, né? Ela vem a se desenvolver por conta do que nós conversamos, depois de algumas semanas de vida. Então, o momento ideal para o exame é entre a 4ª e a 6ª semana de vida, tá? E dali em diante, semanalmente ou a cada 15 dias, de acordo com o que a gente encontra nesse primeiro exame. A técnica do exame é sempre utilizando um oftalmoscópio indireto, que é esse capacete. Normalmente a gente chega no berçário com aquela mala que já traz tudo isso, né? Com o auxílio de uma lente de 28 dioptrias, podemos usar ou não um blefarostato infantil para abrir as pálpebras do bebê e o depressor escleral. E o bebê sempre em midríase medicamentosa, né? Uma associação de tropicamida com fenilefrina. Todos os prematuros, tendo tido retinopatia da prematuridade ou não, devem ter um acompanhamento oftalmológico, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Os prematuros, mesmo sem retinopatia, eles podem apresentar mais miopias do que as crianças a termo, anisometropias, que são essas diferenças de grau de um olho para o outro, então isso é mais difícil da mãe perceber, estrabismos, catarata, como a Ana Paula comentou. Então, nesses primeiros anos é muito importante o acompanhamento oftalmológico, porque a gente está na idade da formação de toda a função visual, então é um perigo muito grande a ambliopia nesses casos. Para finalizar, eu gostaria então de deixar aqui meu recado, né, porque a prevenção da cegueira pela retinopatia, ela é possível, desde que a gente tenha toda uma equipe multidisciplinar envolvida, né, que começa lá no pré-natal dessa mãe, né, um pré-natal adequado, uma UTI neonatal de qualidade, o screening correto da retinopatia, um oftalmologista no berçário semanalmente, e o tratamento imediato quando for necessário. Obrigada pela atenção, estou à disposição. Ai, obrigada, Lícia.
Eu acho, você não tem compromisso, que nem a Ana Paula, né? Não. Então acho que a gente podia passar para a Cris, então, e deixar as perguntas para o final, né? Porque as pessoas ainda... Combinado. Tem um monte de gente entrando ainda aí na aula. Tá Combinado. bom? Obrigada. Cris, é com você, então. Então, boa noite, Cris, parabéns pela iniciativa, né? Na verdade, acho que o nosso contato aí em relação a essa aula partiu depois de que eu divulguei um videozinho que a gente começou a fazer pela Sociedade Brasileira de Glaucoma Pediátrico, porque nós somos muito divididos, né? Quem faz glaucoma, apesar de a gente não ser oftalmopediatra, nós fazemos especialidade e vimos muitas crianças, né? Mas o nosso grande desafio é fazer com que essas crianças cheguem aos centros de referência para que elas possam ser tratadas, porque o oftalmologista geral, ele muitas vezes ele não consegue instituir o tratamento completo para cada criança com patologia, né? Então, a gente começou a pensar em como a gente poderia melhorar a assistência para a saúde ocular desses grupos de patologia, e essas são as 3 doenças mais prevalentes que levam à cegueira, né? Na verdade, o que mais leva à cegueira no Brasil, para adulto e criança, é falta de óculos, né? A gente não tem oftalmologista suficiente distribuído até tem suficiente, mas eles estão concentrados e não estão distribuídos de maneira suficiente para atender toda a demanda. Então, a causa principal de cegueira no Brasil é falta de óculos, né? Mas fora isso, que é um problema completamente tratável, né, resolvível e reversível, a gente tem essas 3 doenças que são a retinopatia da prematuridade, em primeiro lugar, a catarata congênita e o glaucoma congênito como as 3 causas de cegueira irreversível. E a gente sabe que se elas forem tratadas no momento precoce, a gente consegue muitas vezes reverter, né, o quadro, e muitas vezes a gente consegue recuperar algumas crianças que estão perdendo, né? Porque, bem diferente do adulto, que já tem um sistema visual formado, a criança, se ela não tiver uma oportunidade nos 3 primeiros anos de vida, ela não vai ter o desenvolvimento cerebral pleno. Então, você realmente leva a criança a ficar para o resto da vida como um deficiente, né? Então, é muito importante a gente ter o acesso nesses 3 primeiros anos para essas 3 doenças, para a gente tentar reduzir a quantidade de cegueira no país, né? E a gente sabe que quando eles fazem os cálculos, né, de custo por ano cegueira, quando a gente pega todos os pacientes com catarata, o número de anos por cegueira, o custo social disso é menor, né? Imagina, a quantidade de catarata é muito prevalente, né? É menor do que a cegueira na infância, porque a gente tem um número de anos de cegueira muito maior. Então, é um peso social enorme, né, para você inserir essas crianças na sociedade. Portanto, é muito relevante que a gente tenha um acesso a vocês, né, porque vocês são a atenção primária para a gente, é por vocês que as crianças chegam, né. E então, pensando nisso tudo, a gente começou a fazer esses videozinhos que eram bem simples, e ele tem 50 segundos, é só para realmente chamar atenção para a doença. Glaucoma na infância é muito raro, eu vou falar disso, e todas as vezes, todas não, mas algumas vezes que eu recebo as crianças, os pediatras me ligam falando, nossa, não percebi, porque muitas vezes é a mãe que percebe o sinal, né? Então, a gente quer chamar atenção, quer fazer barulho para que vocês lembrem dos sintomas, porque eu sei que vocês têm que pensar em tudo, eu não me imagino pensando no corpo inteiro, né, e vocês têm que pensar em tudo. Então, o problema é que, assim, como são doenças graves, de fato, comer essas bolas é uma coisa que é muito pesado para vocês, né, assim como para a gente também, né. Então, eu vou falar dos sinais muito brevemente, que a gente já está bem adiantado da hora, mas é para fixar a lembrança, Brasileira, né? do glaucoma pediátrico. Esse é o vídeo. Você se lembra dos sintomas do glaucoma na infância? Durante o teste do olhinho, você terá a primeira oportunidade de detectar o glaucoma. Quando se manifesta no período neonatal, você não enxergará o reflexo vermelho normal da retina. Essa ausência do reflexo se dá pelas alterações que acontecem resultado da elevação da pressão intraocular. Nesses casos, você observará alterações da córnea, que são perda do brilho e aumento do diâmetro corneano. Nos casos de glaucoma de aparecimento infantil, você observará que a criança apresenta blefarospasmo,
fotofobia e lacrimejamento. Frente a esses sintomas, encaminhe com urgência a uma avaliação oftalmológica. Para maiores esclarecimentos, acesse www.sbglaucoma.org.br/sbgzinha. E a partir disso, quando a criança consegue chegar ao oftalmologista, ele vai ter que referir para um centro de atendimento terciário que tenha estrutura para atender, fazer a anestesia geral da criança, porque os casos são cirúrgicos, e dar o segmento depois de habilitação visual. No Brasil, nós não temos muitos centros, nós conseguimos juntar 47 centros pelo SUS que podem dar essa assistência por todo o território nacional, que até que, surpreendentemente, não são tão poucos, mas, de fato, aí o oftalmologista que receber essas crianças com a suspeita, ele pode tentar fazer o diagnóstico e, se realmente fechar o diagnóstico, ele encaminha para esse centro de atendimento terciário. A gente está tentando tornar isso uma fila única, a gente vai levar para o Ministério da Saúde, né? Então, essa é a nossa ideia. Então, para vocês, eu vou falar um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada, sobre quais são os sintomas, de fato, para vocês realmente ficarem com isso na cabeça, né? Então, o glaucoma na infância é um grupo de doenças que cursa com o aumento da pressão. A causa do quadro clínico todo é o aumento da pressão intraocular, que leva a uma lesão do disco óptico, porque o disco óptico, ele contém o nervo óptico, que é um tecido neural que vai levar as fibras retinianas para o cérebro, e ele é um ponto de fragilidade no bulbo óptico, né? Como essa pressão intraocular se eleva antes dos 3 anos, em alguns casos, a gente vai ter um impacto no desenvolvimento do globo. Então, o globo cresce, ele fica um olho grande, que foi chamado de buftalmo no passado, ele foi descrito há muitos anos atrás, né? E com isso tudo, a gente vai ter uma baixa de acuidade visual. Para a gente entender um pouquinho melhor a fisiopatologia, esse é um corte, né, publicado no The Lancet, né, é um corte como se fosse histológico, um desenho, né, que mostra que a região da córnea, a íris é como se fosse um corte sagital, né, dessa região, e a gente vê que o ângulo de drenagem, o escoamento do humor aquoso, né, é feito nessa região, entre a íris e a córnea. Ele é produzido atrás da íris, nessa estrutura bem vascularizada que chama corpo ciliar, ele passa pela pupila e ele vai ser drenado nessa região entre a íris e a córnea, né? E é uma estrutura bastante complexa. A formação dela é feita por vários folhetos embrionários, basicamente pelo neuroectoderma, mas ele pode ter todos os glaucomas, eles têm uma alteração da drenagem nessa região, né? Mas na criança, usualmente, a gente tem uma malformação desse tecido, que acontece por volta do 3º trimestre da gestação. Existem alguns genes já determinados. A grande parte dos casos são malformações bastante restritas a essa região, não tem tantas alterações irianas nem corneanas, mas isso impacta enormemente na drenagem, então a gente acaba tendo uma pressão intraocular em todo o globo, e ele vai tendo essa distensão e uma lesão do nervo óptico em paralelo, né? A gente também pode ter alterações adquiridas, né, dessa drenagem. A gente pode ter obstruções por sangue, por exemplo, se você tiver trauma, ou obstruções mecânicas por traumas perfurantes, ou também por causa do uso do corticoide, que faz esse ralinho, essa malha trabecular, que parece uma esponja, ficar mais espessa, e com isso a drenagem também fica alterada, tá? Então, essa é a fisiopatologia dos glaucomas, e especificamente no glaucoma da infância, o que a gente tem de peculiar é essa distensão dos tecidos, né? Então, no neonato, a gente costuma ter o glaucoma congênito primário, né, que é essa malformação específica do seio camerular. Ele é bem raro, mas ele acomete 1 para cada 10 mil nascidos vivos. Quando eu falo que é raro, às vezes os pediatras falam, não é tão raro, a gente tem outras doenças que a gente acaba também tendo uma prevalência baixa, e eles são até triados nos ultrassons morfológicos. A gente acaba falando que é raro e esquecendo um pouco, mas de fato 1 para 10 mil, eu acho até que não é uma prevalência uma incidência tão baixa, né? Ele é bilateral na grande maioria dos casos, né? 65, 80% dos casos são bilaterais, mas só 25% deles se manifesta no período neonatal, ou seja, essa alteração de drenagem, ela é muito importante, ela acontece de fato intrauterino, né? O restante, a gente acaba tendo uma manifestação até o 1º ano de vida em 75% dos casos, ou seja,
Pode ser uma malformação subclínica, que há uma drenagem parcial, mas ao longo do tempo, essa drenagem vai ficando cada vez mais insuficiente, e o olho começa a ter uma distensão progressiva até que ele se torna assintomático, né? Normalmente, esses casos são esporádicos, não tem uma herança específica, mas podem ser autossômicos recessivos, quando é só um glaucoma congênito primário, com uma malformação específica do seio camerular, tá? E quais são os sintomas? Na verdade, essas crianças, elas têm uma carinha muito parecida, né? Existe uma tríade clássica, né? Claro que no neonato, quando a gente abre o olho da criança, fica fácil de saber que tem alguma coisa errada, né? Porque é um olho extremamente grande, geralmente maior do que a fenda palpebral, e quando vocês forem fazer o reflexo vermelho, vocês não vão conseguir enxergar ele adequadamente, porque existe esse tom acinzentado da córnea, e eu vou explicar por quê, tá? Quando ele se manifesta um pouquinho mais tarde, depois do período neonatal, a criança vai desenvolver essa tríade clássica, que é a epífora, a fotofobia e o blefarospasmo. Então, são crianças que têm esses olhos grandes, uma córnea com pouco brilho, e eles têm sempre esse senho franzido, que a gente chama de blefarospasmo, porque a criança ela acaba se protegendo da luz, ela tem uma fotofobia por causa da estimulação da luz na córnea que está edemaciada. Então, quando a luz bate na córnea com inchaço, por causa da pressão alta, ela estimula e a criança fica sensível à luz. Então, ela fica lacrimejando e com o senho franzido, tá? Isso é tudo resultado do crescimento do globo pela pressão intraocular elevada. Isso acontece até os 3 anos de idade, quando a pressão sobe nesse período, tá? Depois dos 3 anos de idade, usualmente a gente não tem esses sintomas da tríade clássica, tá? Mas se vocês virem uma criança com essa carinha, senho franzido, com lacrimejamento, é uma coisa para se pensar bastante. Claro que existem muitos outros diagnósticos diferenciais de lacrimejamento e quadros irritativos, mas geralmente eles são meio diferentes, né? E a gente vai ter outros achados. O grande diagnóstico diferencial de lacrimejamento é a obstrução do ducto nasolacrimal, que é muito frequente, né? Mas vejam, a criança geralmente está super bem humorada, ela não é sensível à luz, e quando você olha, você não vê a córnea muito diferente, as córneas são iguais e mais ou menos normais, tá? Isso faz total diferença. Se vocês virem um lacrimejamento diferente, que chama atenção, que tem senho franzido, que é abundante, que a córnea é grande, é melhor mandar para a gente checar, tá? Mas existem muitos outros quadros que podem dar esse quadro de fotofobia e lacrimejamento, tá? Como as conjuntivites muito severas, bacterianas, os corpos estranhos, as uveites. Mas tem esse sinal que é clássico, que é o aumento do diâmetro corneano. Isso acontece em praticamente nenhuma outra situação. Existem algumas coisas muito raras, que é a megalocórnea congênita ligada ao X e a alta miopia, que a gente pode ter córneas maiores, mas é muito mais raro. Então, se vocês virem uma córnea grande, né, a gente costuma medir no ambulatório, a gente coloca uma reguinha na têmpora da criança e bate uma foto com o iPhone, e aí a gente ajusta 1 centímetro para 1 centímetro e mede da região de limbo a limbo, que a gente chama, né, que é a parte colorida. Então, recém-nascidos, que você abre a fenda palpebral e você não consegue ver o limite, ou seja, a córnea tem mais do que 11, ou a criança de 1 a 2 anos com uma córnea com mais de 12 milímetros, ou com mais de 2 anos com 13 milímetros, é muito sugestivo que essa córnea seja maior do que o normal. O nosso padrão ouro de medida é com compasso na lâmpada de fenda ou no microscópio, mas a gente não consegue fazer isso com crianças menores de 3 anos, porque eles assustam com o compasso. Então, essa técnica da fotografia ajuda muito. E por que a criança fica sensível à luz, né? Por que a luz difrata? Por que a córnea fica inchada? Por que o reflexo fica ruim? Porque conforme o globo vai se distendendo, crescendo, 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 a gente tem uma membrana interna que se chama DCM, que é como se fosse um endotélio, a membrana basal do endotélio da córnea, ou seja, da camada interna de células, ele tem uma membrana basal que é bem inelástico. E conforme a gente vai tendo um aumento de pressão, essa membrana se rompe e forma como se fosse uma estria. Então, a gente tem uma estria na córnea, chama estria de Rabi, é uma estria mesmo. E com a pressão elevada, a água penetra no estroma. A córnea, ela só é transparente porque ela não tem água. A organização do colágeno da córnea, ela é tal que fornece a transparência. No momento que a gente desorganiza o colágeno e permite a entrada de água na parte interna da córnea, a gente vai ter opacidade, inchaço, né?
e a córnea passa a não transmitir a luz de uma maneira adequada. Então, o que acontece? A luz bate, difrata, estimula a criança a ficar fotofóbica, ela fica sensível à luz. E, além disso, a visão fica embaçada, e a gente também não consegue fazer um reflexo vermelho adequado, porque quando você incide a luz que volta da coroide é insuficiente, você não vê como um reflexo vermelho normal. Aí, o que você vê no seu teste do reflexo vermelho? Nada, você não vê um reflexo bom, você vê um reflexo escuro, muito mais escuro do que um fundo pigmentado. E se você comparar um olho com o outro, é bem assimétrico, tá? Então, o que a gente vê é uma ausência de reflexo vermelho. Não é como uma massa tumoral, que bloqueia completamente a passagem da luz, mas a gente tem uma redução significativa do reflexo. E não é difícil de a gente perceber, tá? Exatamente por isso, porque tem inchaço e que impede a passagem da luz. Então, eu trouxe aqui vários casos, né, para vocês observarem bem. Olha só, uma simetria dessa não existe normalmente, tá? Então, se vocês observarem uma simetria de córnea, né, da córnea do olho direito para o olho esquerdo, alguma coisa errada tem, tá? Às vezes pode ser uma simetria palpebral, mas se vocês tentarem medir com essa técnica da reguinha, que é uma técnica simples e útil, vocês vão perceber que essa córnea também é bem maior, né? Então, são dois buftalmos com o olho esquerdo maior. Aqui também a gente tem uma simetria, né? Desculpa, vou voltar aqui. E, às vezes, elas são bem significativas, como essa aqui. E essa paciente de baixo, talvez a paciente mais antiga que eu operei, ela é uma mulher já, e ela tinha um buftalmo bastante simétrico. Então, muitas vezes, até a gente confunde com um olho bonito. Mas, se você observar, o tamanho da córnea, ele é bem maior do que o normal, tá? E como é que a gente faz, da nossa parte, o diagnóstico? A gente busca 2 ou mais sinais dos seguintes: um aumento da pressão intraocular, né, que a gente vai medir, usar um método de acordo com a faixa etária da criança. Então, se vocês já foram no oftalmo, vocês vão lembrar desse teste, que é a tonometria de Goldman, é o padrão ouro para avaliação de glaucoma. Mas agora a gente tem uns aparelhos bem mais toleráveis, bem mais realizáveis nas crianças, porque o Goldman precisa de um toque um pouco maior, ele precisa de anestesia, então é bem difícil realizar a Goldman antes dos 5 anos, mais ou menos. E esse tonômetro é um tonômetro de rebote, chama iCare, ele tende a hiperestimar um pouquinho mais, em torno de 3 milímetros do que o tonômetro de Goldman, mas ele faz um excelente screening, especialmente para crianças um pouquinho maiores, tá? Além disso, a gente busca nas crianças uma alteração do nervo óptico com aspecto glaucomatoso, e isso a gente vai só observar mesmo com a experiência. E uma outra coisa que acontece, por causa da pressão intraocular elevada, esses olhos tendem a aumentar de diâmetro. Não é só a córnea que aumenta, mas é o globo como um todo, ele fica realmente um olho mais globoso, e a gente consegue medir isso com medidas ultrassônicas ou ópticas. Na criança, com ultrassom é mais fácil, e a gente tem curvas de crescimento que nos auxiliam a ver se o olho está crescendo mais do que o normal. O olho tem um grande crescimento nos primeiros anos de vida, né, até o 3º ano de vida. Só que quando a criança tem glaucoma, o olho já nasce grande, se ela tem uma manifestação neonatal, e ele vai crescendo de uma maneira exponencial. A inclinação da curva de crescimento, a gente faz uma curva parecida com o que vocês fazem de peso e altura, é um crescimento exponencial, porque geralmente eles cursam com pressões intraoculares muito, muito elevadas, tá? Então, é muito importante que ele seja encaminhado também o mais breve possível. O tratamento é sempre cirúrgico desses casos, porque a gente sabe que a malformação deixa a drenagem tão comprometida que são pressões muito elevadas para você tratar clinicamente, né, diferente do glaucoma do adulto, que geralmente o tratamento é clínico. E quanto mais cedo tratar, mais você consegue preservar a estrutura do globo ocular e o nervo óptico. E o tratamento, na verdade, é atuar na área que está alterada, que quando a gente tem uma malformação exclusiva aqui do ralinho de drenagem, do seio camerular, a gente faz uma secção desse tecido mal formado, é um tecido compacto, espesso, e a gente consegue fazer uma secção para fazer uma comunicação do aquoso, né, do humor aquoso, com os canais coletores que ficam além desse tecido. E com isso a gente, em aproximadamente 80% dos casos, consegue restabelecer a drenagem. E a porcentagem de sucesso desses tratamentos, que começa aqui, mas também a gente vai fazer como a Ana Paula, passar para reabilitação visual. Essas crianças são usualmente míopes, elas têm edema de córnea, que a gente vai ter que cuidar em paralelo. A gente consegue, em geral, 30% de crianças com visão boa,
30% das crianças com visão subnormal e 30% de cegueira. Então, mesmo com tratamento, elas podem ter um desfecho pior, e não tratando, a gente tem 100% de cegueira, tá? Então, são casos, essa criança teve uma evolução natural, famosa história natural da doença, né? A mãe se recusou a tratar, e a criança teve uma distensão do globo gigantesca, uma lesão completa do nervo óptico, a gente começa a ter afinamentos da córnea, da esclera, faz opacidades de cristalino, porque a pressão alta também causa uma inflamação crônica, o cristalino se solta, então, assim, essa criança não tem nem percepção de luz. São casos muito graves, então é muito importante que o tratamento seja instituído de maneira urgente, e é um tratamento a longo prazo e tem que ser feito por quem sabe fazer, tá? Existe também o glaucoma da infância que se manifesta posteriormente, tá? Que é o glaucoma juvenil. Esses casos, eles são assintomáticos, porque o olho, depois dos 3 anos, ele já não distende, então a gente não tem a formação das estrias, as crianças não ficam tão fotofóbicas. Então, a gente não tem o aparecimento do buftalmo, e essas crianças, graças a Deus, isso é raro, mas elas vão ser detectadas no exame de rotina, por isso que a gente insiste que a criança tem que passar aos 2 anos e meio, aos 5 anos, e depois, se possível, anualmente, para a gente tentar detectar esse tipo de doença. E nesses casos também a pressão costuma ser bastante elevada, e eles têm mais história familiar. Eu vou passar bem rapidamente falar rapidamente sobre as síndromes que vocês têm contato. Na verdade, a síndrome de Peters vocês veem as crianças com Peters Plus, que são os cardiopatas com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que fazem não só uma alteração do seio de drenagem, né, do seio camerular, mas de toda a parte anterior do globo, que a gente chama de segmento anterior. Então, a formação fica muito comprometida, eles não têm a separação do cristalino da córnea, e geralmente são casos com a visão bem baixa e cursam com glaucoma muitas vezes, em 50% dos casos. Assim como as crianças que nascem com aniridia, que também muitas vezes estão associadas a tumor de Wilms e retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, elas também podem ter glaucoma em 50% dos casos, e são glaucomas bastante refratários. Mais algumas síndromes que vocês podem vir a encontrar: Axenfeld-Rieger, também que cursa com malformação dentária, alteração malar, do osso malar, alteração renal, hipospádia, uma série de outros achados também cardiológicos, alguns, e também a gente tem uma alteração do seio camerular, mas ela é mais complexa. Usualmente a gente tem alterações irianas que são mais... a íris é mais rudimentar, ela sobe mais no sistema de drenagem, e também o prognóstico desses casos é um pouco pior, tá? Lembrar dos hemangiomas, né, que é o estudo de Weber, que vocês veem muitas vezes, existe uma porcentagem bastante razoável de associação com glaucoma de manifestação neonatal, também são casos bastante difíceis de lidar, e as neurofibromatoses, que também podem cursar com glaucoma tanto de aparecimento neonatal como a posteriori, tá? E esse é o slide muito importante para relembrá-los que as crianças, elas são muito mais sensíveis ao uso do corticoide do que os adultos, porque elas têm um sistema de drenagem mais imaturo, e o corticoide muitas vezes atua de maneira, levando a mais comprometimento da drenagem do seio camerular do que os adultos têm. Então, tem vários estudos, né? Claro que o corticoide tópico é muito pior, então, as crianças que têm alergia, não tratem com corticoide, mandem para a gente, existem várias outras opções terapêuticas, às vezes até a gente usa um pouquinho de corticoide por um período bem curto, mas existem várias outras opções para a gente, com menos efeito colateral, que a gente pode manter crianças que são alérgicas mais crônicas ao longo do tempo. Então, veja só, esse aqui são vários ensaios clínicos que mostram que dexametasona tópica, né, que tem no Tobradex, que tem no Maxidex, que tem no Silodex, se a gente usar ela a 0,1% por 4 vezes ao dia por 4 semanas, a gente vai ter 45% das crianças respondendo com aumento de pressão de 6 a 15 e 33% das crianças se mostrando altamente responsivos, ou seja, a pressão sobe mais do que 15 milímetros, vai para 30, 35 milímetros de mercúrio, o que, se deixar por 2, 3, 4 semanas, pode começar a ter lesão do nervo óptico. Essa porcentagem em adulto é por volta de 8% até 10%, então as crianças são mais responsivas, tá? E tem vários outros estudos. Com corticoides mais leves também a gente tem algum aumento da pressão,
É claro que se vocês forem nas bulas aí dos corticoides inalatórios e nos aspirativos, vocês vão ver que eles reportam como não tendo risco, né? Mas existem casos isolados na literatura descrevendo a elevação da pressão intraocular com uso crônico. E eu tenho no consultório 1 ou 2 pacientes adultos, inclusive, que com o uso de corticoide inalatório tem elevação da pressão. Algumas pessoas são muito córtico-sensíveis, né? Então, é sempre bom mandar para uma avaliação oftalmológica e isso tem que ser referido, né? Quem usa corticoide cronicamente, a gente tem que avaliar. Então, os pacientes que usam via oral, por exemplo, nefropatas, ou a gente pede que envie para uma avaliação oftalmológica. Hoje em dia, com esses tonômetros novos, a gente consegue fazer aferições com bastante facilidade. Antigamente, a gente tinha que sedar, mas a gente consegue também fazer um fundo de olho, bater uma fotografia e a gente vai conseguir imagens que nos ajudam a descartar ou confirmar, ou pelo menos aumentar a nossa dúvida diagnóstica para a gente tratar adequadamente, tá? A gente ainda pega, hoje em dia, muitos casos de glaucoma associado ao uso do corticoide, e é uma tristeza, né, porque, na verdade, a gente tem tanto controle com bula de antibiótico para a gente, e assim, a chance de você queimar o antibiótico por resistência é tão baixa, né, em compensação, se os corticoides fossem controlados, seria muito mais seguro para a nossa população, né. Então, esse é um caso de uma menininha que eu recebi, acho que o ano passado, que já chegou sem nervo óptico do lado esquerdo. Esse olho aqui, ele enxerga movimento de mãos e certamente ela vai ficar no escuro do olho esquerdo ao longo da vida, porque se ela tem isso aos 4 anos, o nervo óptico dela não vai resistir a mais 60 anos, 80 anos de vida, né? E ela já tem também uma lesão do lado direito, e às vezes mesmo com a suspensão do uso do corticoide, quando a gente tem muito tempo de uso e a pessoa é muito responsiva, o seio camerular não assume a drenagem, a gente acaba tendo que operar. Essa criança já tem 2 cirurgias no olho, 3 no outro, então são casos bem dramáticos mesmo. E eu acho que essa era a mensagem principal. Eu agradeço muito o convite, é uma honra poder falar com vocês que tanto sabem, e eu espero que tenha ajudado, feito vocês lembrarem um pouquinho dessas histórias, e a gente está à disposição para tirar as dúvidas e ajudá-los no que for possível. Ai, Cris, olha, excelentes aulas, eu adorei. Eu acho Fiquei que muito feliz. serve como um alerta mesmo, né? É impressionante, eu não tinha essa noção. Tudo bem que eu sou cirurgião pediátrico, né? Mas os números são impressionantes, né? Principalmente, acho que foi a Alicia que comentou, né? Que hoje em dia os recém-nascidos prematuros, eles vingam, né? A gente tem criança que acaba sendo um extremo baixo peso e sobrevivendo, né? E são crianças que precisam. Acho que uma outra coisa também é essa necessidade desse acompanhamento, né? Esse acompanhamento, e acho que, como a Cristiane falou, a gente não tem, acho que, oftalmologista para acompanhar todas essas crianças, não é, Cris? É um problema. A gente também, assim, o oftalmopediatra é um ser raro, assim, não é todo oftalmologista que consegue e que gosta de atender criança. Criança dá trabalho no consultório, né? Então, muda muito a nossa rotina. Tem dia que eu e a Alice, a gente está de manhã, o consultório vira uma loucura, assim, porque tem que dilatar, sai da sala, tem efeito colateral com a dilatação, então é uma consulta complexa, né? Mas a gente briga muito pelo conselho, pela especialidade, né, pela oftalmopediatria, e o Conselho Brasileiro dá muito ouvido, né, e sabe da necessidade e da importância. Então, acho que esse que é o caminho, né? A dificuldade que a gente tem aqui no interior, né? A gente não tem essa subespecialidade, né? Não tem um oftalmopediatra aqui, né? Então a gente tem que ficar catando quem que atende criança. É difícil. Tanto oftalmo, dermato, é complicado, diferente de um centro grande, né? Não, mas vocês estão num centro muito grande, tem sim, Cris, eu vou Ai, não, São José é interior, Cris. Olha aqui, eu acho que... Apesar de ser grande...
A questão é muito financeira, viu, Cris? Eu vou falar sinceramente, assim, é uma consulta que demanda o triplo do tempo, então isso Sim, limita sim. mesmo. Eu acho que a gente tem tentado muito valorar, juntar a MB, as consultas da oftalmopediatria, sabe? Inclusive, valorar exames sob sedação que não tem na tabela, porque é isso, as pessoas vão largando de fazer porque é desgastante e tem pouco Sim, retorno comparado com o atendimento do adulto. Para vocês também, pediatras, é a mesma sim, o coisa. pediatra estava em falta, né? Acho que agora até deu uma melhorada de novo. Sim, Não é é fácil. bem por aí. É. Então, Cris, esse negócio de corticoide tópico, a gente tem que ter esse acompanhamento do oftalmologista. Muito. Corticoide tópico ocular, eu acho que vocês não devem prescrever. Eu acho que Ah, eles têm tá, que... não, isso eu nunca Agora, prescrevi, pelo menos, né? o tópico nasal Nasal, e inalatório. aspirativo, inalatório, é muito raro. Se a gente pegar os trabalhos que são patrocinados, eles falam em risco zero, né, comparado com o controle. Mas a gente tem caso no consultório, tem criança e tem adulto. Então, não é tão, é raro, mas assim, não é inexistente. Se você conversar com os glaucomatólogos, todo mundo tem uma historinha aqui, uma historinha ali. Eu me lembro do professor lá da Santa Casa, o doutor Geraldo Vicente, você deve lembrar dele. Ele contava um caso de um paciente que tinha subidas de pressão e ninguém descobria a causa. Subia e, de repente, voltava com a pressão mais baixa. E ele descobriu que o paciente usava shampoo com um corticoide. Então, algumas poucas pessoas são altamente responsivas. Então, é bom chamar atenção e falar para eles contarem na história do oftalmo que eles usam corticoide cronicamente, né? Mas essa alteração, ela é transitória? Tipo, usou, aumentou, parou de usar e volta? Na grande maioria dos casos mas Ah, aquele caso daquela menininha que eu mostrei, por exemplo, é uma alérgica, usava tudo, inalatório, né, e pingava também, aham. parou de usar e o sistema de drenagem não reassume porque eles têm uma semelhança genética com quem tem glaucoma juvenil, é a mesma genética, então é como se você ativasse, né, a genética que está ali quietinha ainda, né? Então, realmente tem que tomar cuidado, porque é surpreendente, assim, a gente tem casos bem dramáticos ainda, e em todos os estratos sociais, sabe? Porque o corticoide, como ele dá muito alívio, tem gente Sim, o povo compra, né? conjuntivite crônica é um desespero, assim, e as pessoas usam muito, né? E Sim, compram livremente, né? pois Os é, pediatras de devia ser pronto-socorro. regulado, né? A Bem, gente tem... oi, 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 Pedro. tudo bem? Hoje eu estou aqui. Que legal. Olha, Cris, foi muito interessante a sua aula, porque o meu maior trauma é glaucoma congênito. Tem um caso, em 33 anos de pediatria, que foi um caso de um nenê, né? Fez a sala de parto, o teste do olhinho positivo, normal, vermelho, e 1, 2, 3, no quarto mês, me aparece esse pai, todo rompeu o meu consultório, dizendo que eu não tinha visto o glaucoma, e realmente, do terceiro para o quarto mês, aquilo aflorou, esse olho. Falei assim, então, eu fui no oftalmo aqui, e ele falou que é um absurdo que o pediatra não tenha visto, porque todos os glaucomas congênitos já nascem assim. Olha, o que você me falou hoje, 75% é pós. Não, Entendeu? Todo oftalmo me faz isso. Primeiro, fique tranquila, porque você já viu o seu, você não vai ver nenhum mais na sua vida. Nossa, foi Pois traumatizante. eu não peguei ainda. E Traumatizante. A grande maioria se desenvolve depois, e geralmente é a família que percebe porque o olho cresce. Mas se por acaso eles ligarem para vocês falando que está acontecendo alguma coisa esquisita, pensa nisso, porque eu tenho um caso muito curioso, filho de uma família muito conhecida na mídia, né, e muito abastada financeiramente, que a mãe foi fotografando a criança no mesmo lugar, ela fotografou sexta, sábado, domingo e segunda, e a córnea foi crescendo. Ela tem é incrível, assim, ela tem as fotos do olho aumentando até que cresceu tanto, rompeu a DCM, e aí a criança ficou fotofóbica. E ela falou, tem alguma coisa errada. E ela ligou para a pediatra olhou as fotos e falou, imagina, ai, como você é
preocupada. E Nossa aí Senhora. ela resolveu levar na Ana Paula, e a Ana Paula, ai, vai na Cris. E aí, quando eles chegaram, eu falei, não, medi a pressão, foi fácil. Olha, tá 38, é cirúrgico, assim, amanhã, se vocês puderem, né? O pai, o dono do mundo, né, achou que nunca ele podia transmitir um gene mal formado. Assim, eu vi o cabelo dele subindo, ele saiu da minha sala, bateu a porta, né? E depois de 4 horas ele voltou e a gente operou no dia seguinte. Mas é exatamente isso, assim, como é uma coisa muito esquisita, algum pai falar, o olho está aumentando, está diferente do outro, e de repente ficou branco, né, ficou sem brilho, é uma queixa muito precisa e relevante, né, então, e os oftalmos às vezes falam muito de besteira mesmo, mas como que não viu o pediatra que, claro, desenvolveu a semana passada, ele passou no pediatra o mês passado, né, mas eu acho que é bom chamar atenção mesmo, né? E aí você reforçar, ó, tem 75% dos casos que vai aparecer em algum momento da vida e a gente vai tratar o mais breve possível, né? Não, daí fui estudar glaucoma, daí foi uma coisa boa, mas fez isso uns 15 anos. Aí foi a segunda parte. Quem é o oftalmologista que faz glaucoma em São José dos Campos? Bem, há 15 anos atrás eu tive que mandar para a Unicamp. Ele acabou indo para a Unicamp, que era lá que tinha experiência. Unicamp não tem mais. Assim, eu atendo gente do Brasil inteiro, gente, vem gente de Rondônia, vem gente de Manaus, vem gente, porque de fato ninguém quer fazer, fora isso, ninguém quer fazer, porque é um trabalho danado, né? Mas no SUS a gente tem 47 centros. Se vocês tiverem algum paciente SUS, pode mandar uma mensagem, porque a gente consegue distribuir, né, para o lugar mais próximo, para ele também não ter que viajar muito, porque não vai uma vez só, vai a vida inteira, né? Então, a gente descobre, e tem gente que faz, sim, tem abençoados que têm paciência. O seu trabalho, você trabalha onde? Desculpa, eu cheguei atrasada um pouquinho. Eu sou de São Paulo, né? Meu consultório é na Vila Olímpia, e a minha formação eu fiz Santa Casa e fiz Escola Paulista de Residência e comecei a fazer congênito em 99, né? Então, aí agora eu estou afastada da universidade e eu estou com essa Clínica. Sociedade Brasileira de Glaucoma Pediátrico, né? Trabalhando aí pelo social. Mas, assim, eu só trabalho... eu fico em São Paulo. E a gente só, assim, estrutura também para operar é complicado, porque a gente precisa de os pequenininhos precisam de uma super estrutura anestésica, né? Geralmente eles não têm muitas outras malformações, se for o primário, né? Os secundários têm essas síndromes e tal. E a gente precisa da estrutura oftalmológica, né? Que é raro também. Então, eu acabo operando a maioria das crianças no Einstein mesmo, né? Enfim, é tudo difícil, né? Mas muito obrigado. Você me tirou um peso das costas e agora já sei onde está. E com a epidemiologia, então, acabou, já viu todos. Eu fiz Santa Casa também, eu sou da 18ª. Ai, que legal! Eu sou da 25ª, eu e a Cris. Eu me entrego assim, viu? Sou da turma do Moco, do Marco Aurélio. Sim, do infecto. Uhum. Pessoal, a gente tem 2 perguntas. Uma é da Silvia. Qual a opinião das palestrantes? Qual deveria ser a rotina para encaminhamento dos pequenos não prematuros? A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, né, ela sugere que a gente examine a criança em algum momento no primeiro ano de vida, 2 anos e meio e 5 anos. Isso seria o ideal, tá? E depois a criança começa já a queixar de baixa de visão e tudo. O ideal seria vê-las anualmente, mas isso é inviável no sistema de saúde público, né? Então, mas esses 3 momentos são bem importantes, porque a gente tria as patologias principais, né? Então, é um pouco tópico, mas é isso que a gente, pela nossa análise da literatura e das outras sociedades, né? Do ponto de vista epidemiológico, seria como a gente conseguiria detectar as doenças, essas 3 doenças que são as mais graves, e os tumores também, que são raros, mas bem graves também. Mas dentro do primeiro ano, Cris, qual seria, assim, a idade melhor? A gente não tem, assim, uma idade específica, né? Se tiver qualquer coisa diferente, tem que mandar breve, né? Sim. Mas dentro do primeiro ano já seria bem interessante. Quanto antes a gente trata, é melhor, que mais chance a gente tem de desenvolvimento, melhorar o desenvolvimento cerebral, né? Mas
às vezes a gente pega a criança de 2 anos que tem ambliopia por alguma questão e a gente consegue tratar muito bem, assim, a criança pode chegar a ter uma visão próxima do normal. O cérebro nunca fica normal, mas o olho, a visão fica normal. Porque os estrabismos a gente pede para começar a tratar a partir de 6 meses, não é? Então, o ideal seria, de repente, avaliar antes dos 6 meses para ver se mas aqui, se a gente pega um estrábico, o estrábico ele pode começar a ser estrábico a partir da fixação, né? Sim. A partir dos 6 meses é que a gente tem uma fixação mais firme mesmo. Mas se a gente pega uma alta metropia num bebê menor de 6 meses, por exemplo, um altíssimo hipermétrope ou um altíssimo míope, a gente consegue dar a refração antes e ele vai ter um desenvolvimento visual melhor, especialmente se ele for hipermétrope, assim, de 8, 10, né? Que às vezes tem uma microtomia, né? Uma coisa importante que eu acho, né, nesses encaminhamentos sem sintomas, né, quando a mãe não percebe ou quando a escola não percebe, é justamente para a gente fazer diagnóstico das anisometropias, né, às vezes a criança tem um olho que é bom, que é 100%, e o outro olho não. E é difícil para os pais perceberem alguma dificuldade no dia a dia quando ela tem um dos olhos bom, ela realiza todas as atividades sem problemas, né? Então, é interessante que quando a gente recebe dos colegas pediatras as crianças para a rotina do primeiro ano, para a rotina ali em torno de 2 anos e meio e 3 anos, às vezes a gente faz esses diagnósticos. Genética para então, é super importante mesmo orientar a não coçar. Tem um arsenal terapêutico clínico enorme agora para conjuntivite alérgica, né? Então, é sempre bom reforçar. E não é só ceratocone, né? A gente tem também um incremento do risco de descolamento de retina, tá? Então, precisa falar. Tem uma imagem muito legal circulando nas redes sociais de uma pessoa dentro de uma ressonância coçando o olho durante a ressonância. É impressionante, assim. A córnea fica invertida, o nervo óptico balança, é uma coisa assim de uma agressividade que a gente não faz ideia. O olho tem um coxim gorduroso que está dentro da órbita, mas a fricção ela é muito lesiva para as estruturas mais anteriores e até posteriores, então tem que tomar cuidado mesmo. Tem mais alguma pergunta, Pedro? Não, Cris, por enquanto não. Só vários elogios, assim, ótimas, e agradecimentos. E aí, agora vou eu perguntar de novo. Eu adorei essa aula. Nossa, como eu precisava de oftalmos. Mas se você... Então, a criança... Eu estava igual a Cristine, até 6 meses, se tem o estrabismo, você espera, se o estrabismo vem, tem aquele falso estrabismo, né? Aquelas crianças que têm aquela bem grande, bem afastada aqui, mas eu prefiro errar por muito do que, né, por excesso do que... Mas mesmo assim, crianças que não têm, com 2 anos e meio, você falou, não sei 2 anos e meio, 3, primeiro ano, 2 anos e meio, 3, porque a gente, é o gap que a gente tem para tratar a ambliopia, né, até os 4 anos é muito eficiente, depois não mais, então 2 anos e meio é ótimo, 2 anos e meio, 3 anos, e depois perto da alfabetização, que hoje em dia é com 6, então 5 antes da alfabetização. Hoje a alfabetização está um pouquinho um pouco adiantada. Mas mesmo sem história, essas ambliopias, essas diferenças de refração, muitos pacientes meus, como você diz, Lícia, tem um olho normal ou ele compensa. Sim. Depois você vai ver. Eu tenho um pai, graças a Deus que só o filho que é meu paciente, mas esse pai ficou cego por causa de ninguém viu. Ele não teve estrabismo, mas tinha essa coisa. Então, quando eles cursam com estrabismo associado, é mais fácil, né? Os pais percebem, o pediatra percebe, mas não é sempre, na verdade, é na minoria das vezes. Na maioria das vezes, esteticamente, a ectoscopia, a gente não vê diferença, né? Então, seria interessante por esse motivo. Um ano, 2 anos e meio. No primeiro ano, 2 anos e meio a 3, e ali 5 anos, antes de começar o primeiro ano do ensino fundamental.
Aí o Pediatras do Vale vai ver quem que é o oftalmo que faz atendimento em bebês. Vou pedir isso a vocês a colocarem no... Se a gente descobrir, a gente passa para vocês. A gente tem os grupos aí, que são pediatras. Precisa passar aí os colegas de vocês. E olha que interessante, o amblíope, a pessoa monocular, né, que enxerga com olho só, apesar da Michelle Bolsonaro pensar diferente, ele não precisa ser aposentado, né, ele trabalha, ele é uma pessoa completamente útil, porque com um olho você realiza quase todas as funções profissionais necessárias, exceto algumas coisas que precisam muito de terceira dimensão, que é dirigir profissionalmente, de pilotar avião, etc, etc. Mas estudos mostram, assim, que a via óptica e o cérebro, ele fica bem diferente quando a gente não enxerga igualmente dos dois olhos, porque existem várias outras funções que a gente não mede, assim, rotineiramente, né? E que a gente poderia evitar se a gente conseguisse tratar a ambliopia antes dos 4 anos. Então, é uma doença que não é só do olho, né? É uma doença dos sentidos todos, cerebral, é bem interessante, assim, então, acho que A minha vale. professora de Pilates, uma jovem de 28 anos, ela ficou cega, ela é cega de um olho por causa da ambliopia. Pois é. São coisas, e ninguém olha para ela. Ela que falou, eu com 15 anos descobri que eu não enxergo aqui. É. E às vezes é uma criança que fica batendo sempre do mesmo lado, né? Não vai jogar tênis Não nunca, não aprende a jogar tênis nunca, não faz alguns esportes, né? Então, parece uma coisa não muito importante, mas a gente está limitando oportunidades, né? A vida. Sim. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Eu acho que a gente ia poder ficar falando aqui a noite toda, né? Cris, Eu bem concisa, mas não consegui. eu não sei se eu... Ana Paula. Ana Paula. Ana, eu acho que não tem nenhuma pergunta para você, não. Seu microfone está fechado, Ana. Tadinha. É o sinal, né? Ela parece estar no carro. Tá dirigindo, né? Eu estava escutando a discussão aí e eu queria fazer um comentário com relação ao exame no primeiro ano de vida. Eu, como examino muitos bebês e eu faço pós-operatório e é difícil, eu acho que uma idade boa para a gente fazer esse primeiro exame no primeiro ano de vida, até uns 8 meses, não muito perto de 1 ano. Porque próximo de 1 ano as crianças começam a ficar mais fortes, fica mais difícil o exame, né? Então eu acho que por volta de 8 meses, 9 meses é uma ótima fase, ainda são bebês mais dóceis, são mais tranquilos, e aí a partir daí, e a gente já vai ter um exame mais fácil de ser feito, e aí, a partir daí, depois fazer aquele acompanhamento, como a Cris falou, né? No site da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica tem as diretrizes, né? Quais as idades, né? O que é esperado também de normal com relação à cuidado visual dessas crianças, de acordo com a faixa etária. Então, isso ajuda também bastante para orientar vocês, os pediatras. Legal. Acho que dá para a gente fazer até uma outra aula depois, né? Falando de outras patologias. Muito obrigada, né? Ana Paula. Muito obrada, adorei essa dica do site. E as crianças, depois de 1 ano, ficam fortes. A gente brinca. De 1 ano até 2,5. Não, é a pior idade. É um exame bem conturbado. Então, acho que antes fica melhor. Para todos nós, para as crianças, para os pais e para os oftalmologistas. É verdade. Desculpem aí a minha... Não, foi ótimo. Obrigado, Ana. Muito obrigada a todos. Acho que é isso, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que agradecer a presença da Alice, Ana Paula e da Cristiane, a Cris, que conseguiu convidá-las. A gente já tem temas para as nossas 2 próximas palestras, né? Em setembro, o professor Baratella vai falar sobre afecções cirúrgicas comuns no consultório dos pediatras, e em outubro a doutora Ana Paula vai falar sobre alergia ao leite de vaca, né? Então,
agradecendo novamente as nossas palestrantes e a gente, na última terça-feira de setembro, já temos compromisso, então. Obrigada, Tchau, muito pessoal. prazer. Muito Obrigada, gente. Obrigada. Até lá. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Alicia. Obrigada, boa Adorei. noite, bom descanso. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.